fala sobre a guerra no Oriente Médio. As negociações entre Estados Unidos e Irã para um acordo definitivo para o conflito devem começar no Paquistão. Quem está de olho nessas conversas, expectativas, é o nosso analista de internacional, Américo Martins. Temos expectativa de que, de fato, Estados Unidos e Irã sentem à mesa de negociações amanhã, Américo, no momento de fragilidade desse acordo de cessar-fogo, principalmente diante dos ataques que continuam no Líbano. Trazemos a informação mais cedo de que o Hezbollah também teria atacado soldados israelenses no sul do Líbano. Diante desse cenário, Américo, o que essas novas conversas, essa nova rodada de negociações pode significar? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Carol. Muito bom dia. Uma excelente sexta-feira para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Como você muito bem colocou, apesar do cessar-fogo, a gente ainda tem violência no Oriente Médio e isso, claro, impacta muito essas negociações que vão ser muito complicadas ao redor de um cessar-fogo que é muito frágil. Essas negociações devem começar amanhã pela manhã, no horário de Islamabad, a capital do Paquistão. Os mediadores paquistaneses vão ter muito trabalho para tentar conseguir um mínimo de acordo entre os dois lados. Não vai ser um processo fácil e não vai ser um processo rápido, porque as posições de Estados Unidos e do Irã são muito diferentes, estão muito distantes e nós temos esse terceiro ator que deu início ao conflito, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel, que continua bombardeando e trocando fogo com o Hezbollah, que também continua atacando as cidades israelenses no norte do território de Israel. Então a gente tem um cessar-fogo que é muito complicado, posições muito díspares de Estados Unidos e do Irã e um complicador que é a continuação da violência provocada por Israel e pelo Hezbollah, que não terão assento à mesa de negociações. E quais são os principais pontos que estão pegando, Carol? Claramente, a violência no Líbano é o primeiro ponto. Existem tentativas ali de mediação com relação a isso, mas é um ponto que precisa ser resolvido, ou pelo menos precisa ter um horizonte para a resolução disso, para que os Estados Unidos e o Irã consigam, de fato, conversar. A partir desse ponto, eles têm muitas outras diferenças. O Irã, por exemplo, colocou um documento com 10 pontos, 10 exigências para o final da guerra e muitos desses pontos simplesmente não podem ser aceitos, não serão aceitos pelos Estados Unidos, como, por exemplo, a possibilidade do Irã continuar com o seu urânio enriquecido. O Irã diz que usaria isso apenas para fins civis, mas não existe confiança em nenhum lado com relação ao que o Irã pretende fazer com isso. O Irã também quer ter um reconhecimento de que pode controlar o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos devem reagir muito contra isso e também o Irã vai falar, por exemplo, em reparação da guerra, ou seja, pedir indenizações de Estados Unidos e Israel, o que também não será aceito. Por outro lado, os Estados Unidos exigem que o Irã entregue completamente o seu urânio e se comprometa a não ter nenhum programa nuclear, seja para fins pacíficos de energia ou para fins militares. O regime dos ayatolás não deve aceitar facilmente isso. O governo americano também quer a liberação total do Estreito de Hormuz e quer, inclusive, limitações no poderio de defesa do Irã, que são pontos muito difíceis de serem aceitos também pelos iranianos. Para complicar ainda mais, o Irã vai pedir, como sempre pede, o levantamento ali das sanções contra a sua economia. Então a gente vê que os pontos que estão em discussão são os mesmos pontos que causaram esse conflito. São aqueles pontos que, de fato, levaram ao bombardeio do Irã, na tentativa vã aí dos Estados Unidos e de Israel de forçar uma troca de regime que não aconteceu, está muito longe de acontecer no Irã. Então a gente tem negociações muito delicadas, uma falta de confiança entre os dois lados. Essa negociação já seria complicada em tempos de paz. Imagine agora, depois de uma guerra que destruiu uma boa parte do Irã e de todas as retaliações do Irã contra Israel, bases americanas no Oriente Médio e também países do Golfo. Então a gente tem uma negociação muito importante, mas
mas muito delicada. O ponto positivo, Carol, é que os dois lados desejam o fim da guerra. O Irã, obviamente, não quer voltar a ser bombardeado da forma como foi. Uma destruição muito grande da sua infraestrutura e uma morte de mais de 3.500 pessoas. Muita gente pagando com a vida por esse conflito. Por outro lado, o presidente Donald Trump também quer o fim da guerra, não quer a volta das hostilidades por dois motivos. Porque a popularidade dele nos Estados Unidos está caindo muito e também por conta do impacto na economia com o fechamento do Estreito de Hormuz. O que vai ser fundamental aqui, Carol, é definir, os dois lados definirem se o desejo de acabar com a guerra é maior do que as diferenças entre eles na mesa de negociação. Ao que tudo indica, neste momento não é, mas existe essa possibilidade. Américo, quanto que a questão econômica está pesando, né? Você falava sobre a questão da popularidade de Donald Trump. A gente está num ano que é eleitoral nos Estados Unidos, com renovação do Congresso, eleições de meio de mandato em novembro. Também em Israel teremos eleições este ano. O quanto que esses cenários internos estão pesando e muito nessas conversas. Você falava sobre a questão econômica, destacando a situação do Estreito de Hormuz. O que também a gente tem de atualização com relação a essa rota marítima, passagem de navios por lá? Vamos lá, Carol. Vamos começar com essa sua segunda observação, a sua segunda pergunta com relação ao Estreito de Hormuz. Ele continua na prática fechado. O Irã permitiu a passagem de poucos navios, cerca de 10 navios, segundo algumas estimativas dos aplicativos que fazem o monitoramento do tráfego marítimo. E o Irã promete liberar muito poucas embarcações para passagem por esse canal tão importante para a economia mundial. Normalmente serão embarcações que têm algum tipo de alinhamento com o Irã. Então, eles continuam bloqueando os navios de Estados Unidos, alguma ligação com Israel e com outros países ocidentais. Por que o Irã está fazendo isso? Porque alega que o Líbano também fazia parte do cessar-fogo temporário que foi decretado e está protestando contra os ataques israelenses contra o Hezbollah e também as respostas do Hezbollah contra Israel. Então, por conta da continuação do conflito no Líbano, o Irã, na prática, continua mantendo fechado o Estreito de Hormuz. O segundo ponto, e esse é muito importante, Carol, foi uma excelente observação sua, a questão interna afeta muito essas discussões, especialmente a questão interna nos Estados Unidos. Teremos eleições de meio de mandato para o Congresso americano em novembro. O presidente Donald Trump está preocupado com o resultado dessas eleições. A popularidade dele caiu muito desde o início desse conflito, caiu aos níveis mais baixos desde o início do seu primeiro mandato na Casa Branca. Então, é muito preocupante e caiu justamente porque a economia é um fator fundamental nisso. O preço dos combustíveis disparou nos Estados Unidos. E mesmo aqueles que apoiam o presidente Donald Trump o criticam por terem envolvido os Estados Unidos em mais uma guerra longa já no Oriente Médio. Eles preferem que o presidente americano foque exatamente nos problemas internos dos Estados Unidos. Então, existe uma pressão muito grande para o presidente fazer algum tipo de acordo. Você mencionou também Israel. Teremos eleição em Israel também este ano, eleições parlamentares, mas ali a situação é muito diferente. A guerra é popular em Israel porque os israelenses acreditam que tanto o Hezbollah como o Irã são ameaças existenciais contra o país e o fato do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter encarado os principais inimigos do país nessa guerra o traz também muita popularidade. Ele ficou mais popular com esse processo. Não garante que ele vença as eleições, até porque a democracia israelense é muito vibrante, são muitos partidos, mas fortalece a posição dele. Então, por um lado, a gente tem uma pressão política sobre o presidente Donald Trump para encerrar a guerra e para os israelenses é o contrário. Só que Israel não tem assento neste momento nessas negociações. Claro que influencia os Estados Unidos e também pode atrapalhar o processo com seus ataques contra o Hezbollah, mas não tem assento necessariamente nessas discussões. Então, uma situação, como a gente vê, Carol, muito delicada, com muitos fatores influenciando esses debates, especialmente economia e política interna nos Estados Unidos. É Américo Martins, nosso analista, ao vivo, direto da redação da CNN lá em Londres. É o mundo de olho agora nessas negociações entre Irã e Estados Unidos. Obrigada, Américo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.